Onde tem Sergipe, tem nossa marca. TV Sergipe, feita da gente. Olá, bom dia. Terça-feira, 4 de novembro. Vamos juntos aqui no SE1. A gente destaca a paralisação parcial de condutores de ambulâncias do SAMU. Eles reivindicam equiparação salarial com outros profissionais da mesma área. A gente vai falar da votação na Câmara de Vereadores de Aracaju de projetos do Executivo. A repórter Ana Fontes acompanha e tem as informações. Ana, bom dia. Bom dia, Suzane. Bom dia a todos. Começou agora há pouco a apreciação desses projetos. No início eram 3 projetos, mais um foi retirado da pauta para uma questão de reestruturação a pedido da própria Prefeitura e outros 2 estão em votação e apreciação aqui pelos parlamentares. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações sobre esses projetos, inclusive um deles institui o Plano Municipal, né, da Primeira Infância, um plano bastante importante e a gente traz a discussão aqui no SE1. Daqui a pouquinho. Suzane. Certo, Ana. Atenção contribuintes que possuem débitos com o ICMS e IPVA. É possível renegociar a dívida. O repórter Rafael Carvalho vai dizer como, hein, Rafael? Bom dia. Oi, Suzane, bom dia a todos. A renegociação do ICMS já está em andamento, ou seja, as empresas. E em relação ao IPVA, o refinanciamento que foi aprovado recentemente na Assembleia Legislativa deverá ser iniciado amanhã. A gente vai detalhar tudo aqui direto da Procuradoria-Geral do Estado. Cerca de 1/3 dos veículos de Sergipe estão com irregularidade de pagamento do imposto. Suzane. Vamos falar sobre isso também, Rafael. Você vai ver que Sergipe obteve resultados históricos no último levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego. Os dados foram apresentados esta manhã em um encontro do governador com a imprensa. E mais, uma noite para ficar na memória. A abertura do Festival Ibero-Americano de Cinema de Sergipe foi prestigiada pelo elenco de um dos filmes nacionais com grandes possibilidades de concorrer ao Oscar. É a partir de agora, no SE1. Está em votação na Câmara de Vereadores de Aracaju projetos do Executivo. Estão na pauta os projetos de lei da primeira infância e família acolhedora. A repórter Ana Fontes está acompanhando a votação e tem essas informações para a gente, né, Ana? Isso, justamente, Suzane, já passou em primeira votação esses projetos. De início foram 3 projetos, né? Mas agora só ficaram 2 na pauta, então a gente começa essa discussão dando bom dia para você que está em casa e começa a assistir o nosso SE1, trazendo essas informações sobre esses projetos do Executivo. O que foi retirado da pauta, Suzane, é justamente o que criava um auxílio para aqueles estudantes jovens e adultos do EJA, um auxílio de R$200, mas foi retirado da pauta justamente pela Prefeitura para que se desse uma olhada melhor alguns pontos que foram colocados aqui pelos parlamentares, então ele foi retirado. Agora estão sendo votados, né, justamente o que cria o Plano Municipal da Primeira Infância, que é um dos mais importantes, e o outro é sobre também um auxílio para aquelas famílias que acolhem crianças, né, que precisam sair dos seus lares, né, estão em situação vulnerável, e essas famílias elas substituem, né, no caso, pai e mãe. Então, também está sendo votado. A gente conversa a partir de agora com a Kelly Oliveira, ela que é coordenadora intersetorial do programa da Primeira Infância, né, que foi feito a várias mãos, para trazer informações de como foi construído esse plano e a importância dele para a formulação e também a execução de políticas públicas voltadas aí para as crianças da primeira infância de 0 a 6 anos de idade. Bom dia, Kelly. Prazer ter você aqui. Explica para a gente como é que foi feito esse plano, né? O que é que ele vai trazer? São 10 anos, né, de implementação. Como é que foi construído? Bom dia. Bom dia a todos. O Plano Municipal pela Primeira Infância de Aracaju, ele foi construído de forma intersetorial. Todas as secretarias fizeram parte dessa construção, inclusive o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente também fez parte.
Qual é o primordial desse plano? De acordo com o marco legal da primeira infância e também com a política nacional da primeira infância. O marco legal e o primordial é justamente a escuta qualificada dessas crianças. Então, a gente fez um levantamento durante meses de escutas de crianças indígenas nessa faixa etária. A gente foi na Associação do Quilombo Maloca, justamente para que nosso plano fosse o mais diverso possível. A gente escutou crianças surdas, a gente escutou crianças de baixa visão, a gente escutou crianças neurodivergentes. E as suas necessidades? E as necessidades dela, o que é que elas querem para a nossa cidade. O que é que essas crianças de 0 a 6 anos, que a gente fez um trabalho geralmente com crianças de 4 a 6 anos, o que é que elas esperam que tenha na nossa cidade. E a nossa prefeita, a doutora Emília Correia, ela pediu isso. Eu quero que o nosso plano seja o mais diverso, eu quero que dê voz e vez a essas crianças. Então, foi o que as nossas secretarias municipais, em conjunto, fizemos. Fomos atrás das crianças aracajuanas, para que fosse o primeiro plano em que Aracaju terá e que as crianças fizeram parte. Isso que é o primordial de um plano municipal pela primeira infância. A gente está também aqui, ouvimos a Kelly, agora vamos ouvir a vereadora Sônia Meire, trazendo informações sobre esse plano, né? A senhora se debruçou também, pediu inclusive que fosse feita uma segunda votação, não hoje, para que pudesse se aprofundar, né, no estudo desse plano. Bom dia. Bom dia. Então, é muito importante que nós tenhamos um plano da primeira infância para os próximos 10 anos. Isso é fundamental. No entanto, nós também precisamos analisar qual é a condição de atendimento das reais necessidades das crianças. Foi feita uma escuta com as crianças, como foi colocado, foi feito também a aplicação de questionários para as famílias poderem responder. Nós lemos toda a proposta que o Executivo enviou. No entanto, nós identificamos que as metas para atendimento dessas demandas, elas estão aquém daquilo que, inclusive, o plano identificou na sua escuta. Então, por isso, nós precisamos ter um tempo maior para apresentar emendas. Por exemplo, atender crianças nas escolas, garantir acessibilidade. No plano está prevendo que nos próximos 10 anos deveremos ter 50% de atendimento da acessibilidade das crianças. Nós discordamos dessa meta, porque isso é um direito. Então, nós precisamos ter, em 10 anos, não é 50%, nós precisamos ter 100% de atendimento das crianças e tem que começar a execução disso no primeiro ano, já após a aprovação do plano, de gestão desse plano. Então, além dessa, tem outros elementos também que nós apresentaremos emendas e esperamos que os vereadores, as vereadoras, votem favorável às emendas, porque é garantia de direito da criança e do adolescente. Então, hoje votamos em primeira votação, né, sendo redundante aqui, mas a segunda vai aguardar agora o tempo previsto para que nós possamos, regulamentado pela Câmara, para que a gente apresente emendas. Então, nos acompanhe, porque é muito importante a participação popular. A gente agradece a participação da vereadora, né, Sônia Meire, e também daquele que trouxe informações sobre esse plano e essa instituição desse plano municipal, que a gente também vai acompanhar de perto. Suzane. Projetos muito importantes em votação e em apreciação aí na Câmara de Vereadores, né, Ana? Muito obrigada pelas informações, daqui a pouquinho você retorna. A Procuradoria-Geral do Estado está com atendimento presencial para os contribuintes que quiserem renegociar dívidas do ICMS e IPVA. Quem tem outras informações de como faz para solicitar o atendimento é o repórter Rafael Carvalho. Inclusive, um desses impostos já está em renegociação, né, Rafael? Sim, Suzane, já está há alguns dias, desde o dia 10 de outubro, que é o do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Tem opções no estado todo, o SEACS, mas aqui também na sede da Procuradoria-Geral do Estado é possível fazer essa renegociação. Nesse setor onde estamos aqui na entrada, estou com o Procurador do Estado, André Vinhas, sobre, primeiramente, a negociação do ICMS que está em andamento. A gente vai falar daqui a pouquinho do IPVA, que interessa também a muita gente. Segundo os dados do Estado, 1/3 dos 900 mil veículos aqui de Sergipe estão com alguma irregularidade de pagamento, seja numa parcela ou total do IPVA. Mas sobre o ICMS, como tem sido essa renegociação e o alvo principal, qual o perfil de empresa que mais está irregular? Bom dia a todos, bom dia, Suzane. O alvo principal do Refis atual é o pequeno e médio empresário. Como sabemos,
o momento atual é um momento de conjuntura econômica, em que buscamos fortalecer esse segmento econômico. Então, buscamos atingir, basicamente, essa categoria de empresários, de pequenos empresários, que visam se regularizar. Então, até o dia 12 de dezembro, estamos aqui de portas abertas para receber esse segmento que tenha, então, a intenção de se regularizar perante dívidas de ICMS que envolvam qualquer tipo de dívida tributária, seja de substituição tributária, seja de antecipação, sinceramente de fase. Todas aquelas dívidas que a gente possa e tem intenção de renegociar, venham através do portal do contribuinte, venham através do portal da Fazenda ou presencialmente aqui na PGE. Estamos aqui inteiramente à disposição para fazer essa renegociação, esse parcelamento que vai até 60 meses, para que a gente possa, então, lograr êxito no objetivo principal do governo do Estado, que é colocar a situação fiscal desses pequenos e médios empresários em uma boa situação, para que, então, no final do ano, eles entrem em janeiro de 2026 com condições de estarem quites com a Fazenda Estadual. Eles têm a opção dos SEACs, né, que são os Centros de Atendimento ao Cidadão. A ideia de disponibilizar também aqui o setor na PGE, qual é? É uma opção mais rápida aqui? Qual a vantagem? A gente percebe que está bem tranquilo, né? Está bem tranquilo, mas chega dias em que há uma movimentação constante, Rafael. A ideia de possibilitar esse atendimento presencial é dar aos contabilistas, é dar aos empresários, é dar aos nossos contribuintes a possibilidade de, em não podendo ir ao SEAC, em não tendo acesso a redes de computadores, de virem à Procuradoria e simularem a sua possibilidade de parcelamento, a sua possibilidade de simulação de dívidas, de tal maneira que possam, então, de maneira segura, de maneira confortável, fazerem o parcelamento, e repito, até o dia 12 de dezembro, de maneira suave, de maneira tranquila, e que tragam para si o conforto de fazer esse refis, esse refinanciamento, que, redigo, é uma forma de a gente trazer para os contribuintes uma nova visão do Estado, uma visão de segurança, uma visão de equilíbrio, mas principalmente uma visão de que o Estado está preocupado com o segmento econômico, principalmente, repito, dessa categoria, dessa camada de comerciantes que estão aí com esses débitos pendentes, para que, então, que não seja eletronicamente, mas presencialmente, a PGE possa contribuir para que essa refis seja de sucesso e como será. Agora, sobre o refinanciamento do IPVA, eu acompanhei recentemente na Assembleia a aprovação desse refinanciamento, também do ICMD. Agora, sobre o IPVA, são aproximadamente 300 veículos que estão com pendência no pagamento, algum tipo de pendência, a pessoa deixou de pagar pelo menos uma parcela ali, quando se foi parcelado. E começa amanhã, está previsto para começar esse refinanciamento amanhã? Então, para deixar claro, então, para os nossos telespectadores, o objetivo é, a partir de amanhã, a gente regulamentar o que se chama recuperar, que é o refis do ITCMD, e talvez até quinta, sexta-feira dessa semana, a gente regulamentar o refis, o recuperar do IPVA. Qual é o grande lance, qual é a grande sacada do IPVA? É trazer para o mercado formal esses motoboys, essas pessoas que dependem da motocicleta para trabalhar. É o grande objetivo do nosso refis, que já é uma grande demanda de anos do IPVA. O IPVA hoje, ele tem um impacto, regularizando, um impacto muito grande para esse mercado de pessoas que dependem da motocicleta para o trabalho. Então, a gente regularizando, como bem disse o Rafael, esse segmento de trabalho que depende da moto para trabalhar, nós estaremos também fazendo com que o mercado de trabalho formal ganhe em grande potencialidade. E, com detalhe, são 48 meses de prestações com 90% de isenção de juros, 80% de multas, com a possibilidade de vocês, contribuintes voltados para o IPVA, terem então aí um parcelamento também significativo das suas multas de IPVA.
Em relação ao TCMD, também vamos regulamentar com a possibilidade de até o dia 26 de dezembro ter um desconto também 90% de juros, 80% de multa, com um grande diferencial. Hoje, as alíquotas são progressivas, vão de 2% a 8%. Qual a ideia do governo do Estado? Para quem fizer doações intervivos, as alíquotas caem para 3%. Cautas a mortes, que é doação para questões que envolvam doação para mortos, a alíquota cai para 1%. Então, o governo fazendo sua parte também nas questões de TCMD. Muito obrigado, procurador André Vinhas. É isso, Suzane. Reforçando, então, quem enfrentar dificuldade para fazer esse refinanciamento, tanto no site ali da Cefaz quanto no SEACS, pode vir aqui a Procuradoria-Geral do Estado. Fica na rua Porto da Folha, onde funcionava o antigo Sinforme. Suzane. Muito obrigada pelas informações, Rafael. Agradecer mais uma vez também a participação do doutor André Vinhas. Daqui a pouquinho você retorna, Rafael. Obrigada. Vamos agora com o Leonardo Barreto chegando aqui. Léo, boa tarde. Outras informações desta terça-feira? Boa tarde para você, Suzane. Boa tarde para você. Teve operação agora pela manhã, viu? A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Citrus, com o objetivo de apurar o uso de documentação falsa na aquisição de mudas clandestinas de laranja. A ação cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma residência aqui na capital, expedido pela Justiça Federal, e contou também com a fiscalização em uma propriedade rural no município de Buquim, com o apoio do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, para verificar a existência e o plantio das mudas irregulares. O delegado que investiga o caso traz mais informações para a gente. Durante a operação foi cumprido um mandado de busca e apreensão com o objetivo de elencar elementos que colaborem e corroborem com as investigações que já estão em curso nesta Polícia Federal. No caso, a notícia crime foi encaminhada à Polícia Federal, que descrevia esse suposto uso de documento falso na compra de mudas de laranja. Mudas estas por pessoas que não estão autorizadas e certificadas a vender o produto. E qual a preocupação do Ministério da Agricultura? A entrada de bactérias e doenças que acometam a citricultura do estado de Sergipe. Nessa perspectiva, é interessante alertar aos produtores da necessidade de comprar as mudas certificadas, de pessoas autorizadas, exatamente pelo potencial risco de trazer essas doenças e bactérias para a nossa citricultura, causando prejuízos, inclusive, para os próprios produtores. São prejuízos para os citricultores, né, e também para toda a economia do estado. É uma cadeia que acaba sendo impactada caso bactérias, doenças cheguem às lavouras aqui. Então, um trabalho importantíssimo aí da Polícia Federal. As investigações sobre o caso continuam. A gente tem informações também sobre uma ação da Polícia Civil aqui de Sergipe. Um homem investigado por planejar a morte de um promotor de justiça que atua no município de Itaporanga da Ajuda, ele foi morto durante uma operação conjunta realizada pela Delegacia do município de Itaporanga e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais. Essa ação foi ontem. O delegado Wellington Júnior contou mais detalhes da investigação. Durante a investigação, foi possível colher elementos informativos que dão conta que a motivação para o possível crime seria o fato de recentemente o investigado ter sido condenado em algumas ações e, com isso, ter entendido que o culpado por essas condenações seria o promotor e, diante de tudo isso, resolveu se vingar da autoridade. Informações dão conta ainda que o investigado, inclusive, já teria adquirido uma arma de fogo tipo revólver. Ocorre que, durante o cumprimento do mandado, o investigado reagiu, efetuando disparo contra os agentes de segurança pública, os quais imediatamente repeliram a injusta agressão, vindo alvejar o investigado. Esse foi socorrido, encaminhado à unidade de pronto atendimento do município, contudo, diante dos ferimentos, veio a óbito.
Agora a gente atualiza as informações sobre o júri dos acusados de matar um homem dentro de um ônibus do transporte coletivo na zona oeste de Aracaju em 2019. Nós mostramos aqui ontem que o júri estava em andamento. O réu, na verdade, Paulo Roberto dos Santos, foi absolvido por 4 votos a 3. Já o réu Jefferson Williams Santos Marques foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado por 4 votos a 2. Ele é apontado como o executor dos disparos. A vítima, Jonas de Araújo Azevedo, teria entrado no ônibus para fugir de uma tentativa de linchamento por moradores do bairro Olaria. A informação é que ele estaria cometendo roubos na comunidade. Ele foi executado dentro do ônibus do transporte público na Avenida Santa Gleide. Entre as testemunhas ouvidas no júri estiveram um policial civil do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que participou da investigação, e o motorista do ônibus. A defesa de Jefferson Marques informou que vai recorrer da decisão. Essas são as atualizações agora das últimas horas. Suzane, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Combinado então, Léo. Muito obrigada. Vamos falar agora porque, olha, condutores do SAMU paralisaram as atividades por 24 horas. A mobilização é por reajuste salarial e, por isso, várias ambulâncias deixam de circular hoje em Aracaju e no interior. A paralisação do SAMU é parcial e vai acontecer principalmente em veículos que atendem algumas cidades do interior. A principal reivindicação dos condutores é pela equiparação salarial com outros condutores do SAMU que recebem um salário maior. O governo assumiu o compromisso, cobrou da fundação que resolvesse, a fundação dormiu no ponto, não resolveu e agora o governo baixou um decreto dizendo que não pode ter gasto. Já conversamos ontem com o Cláudio, o doutor Cláudio, que vem nos ajudando sempre, vale salientar, e o próprio governador também vem em parceria com a gente não sabe o porquê desse desajuste. Fizemos uma paralisação de advertência, parando o mínimo possível, porque o impacto aqui não é para a pessoa que já é sofrida, para o povo sergipano, mas a gente tem que mostrar à população que também está tendo algumas coisas que geram conflitos ou que geram insatisfação do servidor. O SAMU tem 320 condutores de ambulância e eles reivindicam um reajuste de cerca de R$ 280 nos salários. Nessa paralisação, deixam de funcionar das 63 ambulâncias de suporte básico, 12 não estão funcionando em diversos municípios do interior e 2 também aqui da capital. Os veículos que pararam as atividades de hoje são semelhantes a esses, mas são de suporte básico. As 17 UTIs móveis continuam funcionando. Pararam hoje as unidades básicas 02 e 08, que atendem em Aracaju. As demais são do interior do estado, a exemplo das unidades de Lagarto, Neópolis, Indiaroba, Cristinápolis, Itabaiana, Carmópolis, Malhada dos Bois, Nossa Senhora do Socorro e uma unidade básica que fica na base da Polícia Rodoviária Federal, no sul do estado. Uma primeira rodada de negociações com o governo aconteceu no dia 5 de agosto e nos últimos 2 meses não houve avanços, diz o presidente do sindicato. Existe um acordo coletivo anual, esse acordo ainda não foi assinado, que eu saiba por nenhum sindicato, desde janeiro que tem uma mesa de negociação se arrastando, mas cada sindicato pode tratar das suas negociações. Houve uma reunião com o governador do estado, no dia 5 de agosto. Existe uma equiparação salarial entre os 2 concursos, para que a população entenda, existe concursados da Fundação e existe concursado da Secretaria Estadual da Saúde. Por exemplo, eu sou da Secretaria Estadual da Saúde, eu tive um reajuste de 10%, ótimo, mas os outros, o governo só quer dar 5%, inferior inclusive à inflação, que é de 5,46%. E todos são condutores, fazem o mesmo serviço? Todos o mesmo serviço na mesma ambulância. E tem a equiparação salarial, que é um dissídio coletivo que houve em 2012, que vocês cobriram naquela época uma paralisação de 45 dias vastamente, e essa equiparação está desigual novamente. E nessa reunião com o governador, tratamos, e o governador pediu à presidente da fundação que fizesse o impacto disso, que como eu estava lhe passando... Impacto na folha, né? Na folha, que fizesse o impacto na folha. Quantos mil reais aí de impacto a mais? 63 mil. Mas se você analisar o gasto com o pessoal
do Estado é 9 bilhões que se gasta com servidores, com todo tipo, com cargo de confiança. Durante o ano, 63 mil se perde nisso, dá menos de 1% do que o governo pode gastar anualmente com servidores e com pessoal. A Secretaria de Estado da Saúde informou que acompanha com respeito e atenção o movimento do sindicato que representa os condutores de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e destaca que mantém diálogo permanente com as entidades sindicais, buscando construir alternativas viáveis e responsáveis para o atendimento das demandas apresentadas dentro das possibilidades legais e orçamentárias do Estado. A Secretaria informou ainda que apresentou uma proposta de reajuste salarial no valor de 5% e manutenção dos benefícios do acordo coletivo, além de inclusão do benefício de uma folga em alusão ao Dia das Categorias Profissionais da área da saúde. Bombeiras campeãs nacionais são recepcionadas no quartel do Corpo de Bombeiros Militar. Elas participaram de uma competição que simulou combate a incêndio. A repórter Ana Fontes está lá e traz outras informações, Ana? Isso, justamente, já estou com essa equipe, né, vencedora, a equipe campeã, que lá no Paraná fez bonito, viu, Suzane? E conseguiu desbancar aí com 14 equipes e elas saíram na frente e bem na frente, porque pelo que eu vi, o tempo de prova delas foi de pouco mais de 4 minutos, então as outras foram de 6 minutos. Temos uma equipe bem preparada aqui em Sergipe. A gente conversa com a Tenente Andrade. Como é que foi participar, né, Tenente, desse evento, né, e representar Sergipe e ter um resultado tão positivo, né? Boa tarde. Boa tarde. Foi uma experiência maravilhosa. O evento é um encontro nacional das bombeiras militares, onde dentro desse evento existe um dia de competições. E foi muito bom a sensação de estar colocando o Sergipe no topo. Nos últimos 2 anos, nós somos vice-campeões. E aí a gente sabia que faltava muito pouco. A gente estava perdendo só nos detalhes. E aí esse ano a gente se dedicou bastante nos treinamentos. A gente teve todo o apoio da corporação, a gente teve o apoio dos nossos técnicos e aí a gente conseguiu, com êxito, o primeiro lugar que estava faltando. E eu brinquei com elas aqui, viu, Suzane, que o mais difícil foi participar da competição. Para falar na televisão, todo mundo está preparado, sim. A gente conversa com a Leilane também. Leilane, importante para vocês que já tem um tempo aqui na corporação participar dessa prova. Isso mesmo. Foi uma prova bastante importante para nós mulheres, né? Que mostra que nós mulheres bombeiras, nós mulheres como um todo, porque era um evento de mulheres, temos capacidade se a gente se dedicar, se a gente tiver treinamento, né? E com o apoio, né, que a gente teve, a gente conseguiu com êxito. Foi um momento importante, porque como a Tenente falou, a gente já vinha ali no pódio, né, nos dois últimos anos, e nesse a gente conseguiu primeiro lugar, aí dando resposta para a sociedade, mostrando que nós estamos preparados para atender as ocorrências, né, com profissionalismo, com técnica, que Sergipe não está aí aquém, a gente está no topo aí do Brasil. Com certeza. Tem a Cíntia também por aqui. Cíntia também gostou de participar? Foi muita felicidade para a gente, como já foi dito, foram 3 anos participando. E esse ano a gente conseguiu desbancar grandes corporações do país e foi muito feliz. E por último, a Natália, que está aqui sorridente também. Bem legal trazer esse prêmio aqui para Sergipe, né? Isso mesmo, com apoio tanto da corporação como dos nossos técnicos, né? Foi o grande diferencial. Foi um processo de 2 meses para treinar, dedicado, com muitas dores, com muitos desafios, mas isso reverberou lá na prova, sendo a consagração o ouro. E rapidinho aqui com a gente o comandante também, que está bastante orgulhoso das meninas aí, com certeza uma boa participação, mostrando que Sergipe tem também o seu diferencial, não é isso, comandante? Então, a conquista que inspira e orgulha toda a tropa do Corpo de Bombeiros. Demonstra também a nossa capacidade de atender a sociedade quando chamada precisa do Corpo de Bombeiros. E demonstra um resultado de uma política pública do governo, do fortalecimento da promoção do espaço da mulher na administração pública e no combate às desigualdades de gênero. Então isso faz com que a gente tenha a presença da mulher cada vez mais, vamos dizer assim, mais firme dentro da administração pública. Aqui no Corpo de Bombeiros, principalmente a última turma, a gente teve ela repleta praticamente de bombeiras, né? E isso mostra que elas também têm a capacidade de atuar
de forma igual ou até melhor do que alguns bombeiros. Então isso mostra que o Bombeiro do Estado de Sergipe está preparado para atender a sociedade sergipana, para prestar um serviço adequado e performar da melhor forma possível. A gente agradece o comandante e também as meninas, a equipe vencedora. Com orgulho, né, Suzane, mostrar essas meninas aí que batalham, estão todo dia aqui em treinamento e ter esse resultado tão positivo que deixa Sergipe bastante orgulhoso. É com você. Muito bom mesmo, que você consegue fazer em pouco mais de 4 minutos. As nossas bombeiras salvam vidas e, portanto, parabéns meninas, parabéns a toda a turma aí. Ana, muito obrigada, bom trabalho, ótima tarde. A seguir tem o Conexão Enem e as dicas para a prova de Geografia. Você vai ver ainda a reclamação dos usuários da Unidade Básica de Saúde Carlos Fernandes de Melo, no bairro Lamarão, em Aracaju. Agora, 12 horas e 18 minutos, a gente volta já. Conexão Enem. Esta semana, o SE1 exibe dicas para as provas do Enem. Hoje vamos falar de geografia e entender o processo de industrialização e urbanização. Como vocês podem ver, nós estamos do lado do terminal DIA. Muita gente acha que DIA é só o terminal, mas não. DIA faz parte de um grande complexo industrial que foi criado a partir da década de 70 aqui no Brasil. Na verdade, isso faz parte de um processo de desconcentração industrial. No mundo, a desconcentração industrial teve início a partir da Segunda Guerra Mundial, quando as multinacionais, em busca de mão de obra, mercado consumidor, incentivos fiscais, leis ambientais e trabalhistas flexíveis, além de bons sistemas de transporte e comunicação, acabaram migrando para alguns países subdesenvolvidos. Países esses que foram chamados de emergência, entre eles o Brasil. Esse processo resultou numa desconcentração industrial mundial. Mas o Brasil também passou por uma desconcentração. Lembrem-se, a região sudeste era a região de maior concentração industrial. Porém, era necessário fazer com que as demais regiões brasileiras também crescessem industrialmente para evitar o número excessivo de migrações que nós tínhamos. A Sudene, então, criou os chamados distritos industriais, entre eles o Distrito Industrial de Aracaju. Como vocês podem ver, isso faz parte de um processo também interno de desconcentração industrial que nós tivemos aqui. Lembre-se também, e não posso esquecer, que hoje as indústrias também estão migrando para outras áreas, geralmente mais próximas do quê? Mais próximas das rodovias. Fiquem com essa dica diferenciada do professor Alden. Estão abertas as inscrições para os 2 aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio, promovidos pelo projeto Conexão Enem, do Grupo Sergipe de Comunicação. Eles vão acontecer nos dias 7 e 14, ou seja, nesta sexta-feira e na sexta da semana que vem, no cinema do Shopping Rio Mar, aqui na capital. Os aulões são gratuitos, mas quem quiser colaborar com o projeto Mesa Brasil do SESC pode levar uma lata de leite em pó. Atenção, hein? As vagas são limitadas. Para saber como fazer a inscrição e garantir a sua vaga, acesse o G1 Sergipe. E a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio ocorre no próximo domingo, dia 9 de novembro, com questões de linguagens, ciências humanas e redação. Quem tem outras informações é o repórter Rafael Carvalho. Rafael. Suzane, quase 80 mil estudantes deverão fazer as provas do Enem já a partir do próximo domingo. São 2 domingos, o primeiro já o próximo, e tem sido de muita preparação. Por exemplo, a rede estadual de ensino já vem aí num cronograma intenso e vem nos próximos dias mais atividades. Antes disso, Gisele Pádua, ela é responsável pelo pré-universitário. Como é que está essa preparação toda, os alunos da rede estadual, expectativa? Boa tarde. A preparação ela se intensifica nessa última semana, então a gente está apostando em uma revisão de resolução de questões para a primeira prova. Então é uma semana onde os meninos estão passando pelo Revisa Enem, né, um bloco de questões elaborados pelos articuladores do programa, que focado em linguagens e humanas para essa primeira semana. E reforçando tudo o que foi feito durante todo o ano, né? No último sábado a gente teve o último aulão de redação, onde os estudantes eles
escutaram sobre o debate de um tema, eles produziram a redação e eles receberam essa devolutiva da redação corrigida. Isso é muito importante porque eles terão uma semana para aprimorar os erros, né? Verificar onde eles podem melhorar nessa produção e alcançar a nota de excelência na prova que vai fazer no domingo. Além de reforçar também em ciências humanas, que são questões que serão cobradas no primeiro dia do Enem. E na sexta-feira tem aquele conhecido aulão que reúne milhares de estudantes lá no ginásio Constâncio Vieira, aqui pertinho, bairro São José. Vou conversar com a Eliane Passos, que é diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional da SEDUC. Eliane, como é que está a preparação? Vai ser a partir de que horas? Estimativa de público? Como vai ser? Nossa estimativa de público ela é delimitada pelo espaço que nós temos, que é o Constâncio Vieira. Nós aguardamos, estamos preparados para receber em média 6.000 estudantes, né, dos diferentes municípios do estado de Sergipe, aqui da capital, que estão vindo para as últimas dicas, para um momento de descontração. Então, tudo pronto, tudo alinhado. Isso corresponde a um planejamento de atividades ao longo do ano de 2025 e é a grande culminância. Nesta sexta-feira, nós concentraremos no turno da manhã e à tarde atividades relacionadas a linguagens, matemática, ciências, suas tecnologias, também nesse mesmo dia, a partir de 8 da manhã até as 17 horas. E quem não puder vir, pode acompanhar pela internet, vai ser transmitido tudo pela internet, oportunidade para todos, né? Não somente os da rede estadual de ensino. Muito obrigado, Gisele, Eliane, Suzane. Muito obrigada pelas informações. Mais uma vez agradecer a Eliane e a Gisele também pela participação. Obrigada, Rafa. Usuários que precisaram de atendimento na Unidade Básica de Saúde Carlos Fernandes de Melo, no bairro Lamarão, na zona norte da capital, enfrentaram dificuldades logo no começo da manhã. A Unidade Básica de Saúde Carlos Fernandes é a principal do bairro Lamarão, na zona norte de Aracaju. O posto fica localizado na Avenida Euclides Figueiredo e atende todos os dias muitos pacientes. Na manhã desta terça-feira, os usuários foram surpreendidos com uma notícia preocupante. Desde 4 horas da manhã que eu estou aqui, vim pegar uma ficha porque eu já tenho um encaminhamento com o médico, né, que eu estou com problema de coluna sério. Então eu estou com encaminhamento com o médico e quando chegamos hoje aqui tivemos essa grande notícia, que os 4 médicos foi desempregado, desonerado, não sei o quê. Gente, isso é uma falta de respeito com a gente. Esses médicos cumpriam o horário direitinho? Sim, são um dos melhores médicos daqui, sempre por horário, certinho, direitinho, atende a gente, sempre atendeu a gente tudo direitinho. E agora tirar os médicos por qual motivo? Não tem justificativa pra gente, não tem. A informação dos usuários é que 4 clínicos gerais foram demitidos, cada um responsável por uma área do bairro. As áreas são definidas por cores diferentes. Dona Josefa, a senhora é de que área? Qual é a cor da sua área? Azul. Área azul. Eu conversei agora com Jeane, que é da área rosa, e agora com uma moradora da área azul, também do Lamarão, e não tem médico também. Não tem não, eu estou aqui 4 meses para conseguir uma ficha. Nunca consigo, 2 viagens perdidas. Deixamos que fazer lá, tem um menino que é imperativo e nunca consegui ficha para ele, nem para dentista, para nada. Mães reclamam também que não tem pediatras para os filhos. Nós não temos pediatra, a gente precisa de pediatra para atender nossas crianças, não é isso? E não tem pediatra. O que nos ajuda a atender as nossas crianças é a enfermeira, né? Ou a médica. Como a gente estamos sem médica, a gente descobriu hoje que a médica clínica geral também saiu. Geral. A clínica geral saiu das áreas, que são 4 áreas, né? Que é a área rosa, azul, branca e amarela. Era da rosa. Eu sou da rosa. E a gente não tem médico e nem tem pediatra. E a gente estamos querendo uma pediatra para atender nossas crianças. Nós procuramos a Secretaria da Saúde de Aracaju e fomos informados que a substituição de alguns médicos aconteceu por motivos administrativos, sem qualquer prejuízo ou desassistência à população. Informaram também que, quanto à pediatria, a Secretaria está contratando mais 15 médicos dessa especialidade, dobrando a quantidade de pediatras na rede municipal. Vamos agora ao quadro Chama o SE1 que Resolve. Na rua Amador Bueno, no bairro Novo Paraíso, em Aracaju, um grande buraco está atrapalhando o tráfego de veículos e colocando em risco os moradores que circulam pela região. A degradação do asfalto tem se tornado um transtorno diário no local e os motoristas precisam fazer manobras bruscas para desviar. Segundo os moradores, o problema persiste há muito tempo
E apesar das reclamações e pedidos de reparo feitos à Prefeitura, até hoje nenhuma medida foi tomada para tapar o buraco e garantir a segurança na via. No cruzamento da rua Pedro Calazans com a Propriá, no centro da capital, os moradores reclamam de entulhos deixados após o recapeamento do asfalto na região, que tem impedido a circulação de pedestres nas calçadas. Segundo o telespectador, a situação se agrava, especialmente na esquina, onde o pouco espaço disponível para os pedestres aguardarem a travessia está completamente coberto por restos de asfalto. Eles questionam a falta de limpeza e a inconsistência da obra que priorizou o asfalto, mas deixou as calçadas assim, intransitáveis para quem precisa passar por elas. Sobre as duas comunidades, nós conversamos com a Empresa Municipal de Obras e Urbanização. O órgão afirmou que as duas situações serão resolvidas ainda hoje. Vamos agora aos destaques do Globo Esporte. Gustavo Rodrigues, boa tarde. Oi, Suzane, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está com a gente nesse S1 de hoje. Daqui a pouquinho o nosso Globo Esporte vai falar muito do último dia de competições dos Jogos Escolares da TV Sergipe, não é porque é o último dia que foi só festa não, tá? Teve muita final. Teve jogo valendo medalha, inclusive a gente tem umas imagens para mostrar para a galera de casa. A gente teve final no basquete e também no futsal, inclusive jogaço entre o Colégio Elite e o Colégio Master. O jogo foi lá no Constâncio Vieira, as duas equipes muito bem montadas. Foi uma disputa muito interessante que, inclusive, spoiler, tá? A disputa foi para os pênaltis, então a gente vai mostrar como é que foi essa emocionante final. Também teve uma final no basquete e daqui a pouquinho o nosso Globo Esporte vai trazer tudo isso para vocês. A gente vai ver se consegue inclusive atualizar o quadro de medalhas, apesar, não sei se vai dar tempo, mas a gente tem um spoilerzinho bem legal e a gente vai falar daqui a pouquinho no nosso Globo Esporte. Além disso, a gente vai falar sobre a repercussão da convocação de ontem de Carlo Ancelotti para os dois últimos amistosos da Seleção Brasileira nessa data FIFA em novembro, jogos contra Senegal e também contra a Tunísia. Além disso, claro, tem a preparação para mais uma rodada de Campeonato Brasileiro e tem Sergipano brilhando pela Seleção Brasileira Sub-17. Os detalhes daqui a pouquinho, logo depois do SA1. Eu espero você que está acompanhando aqui a gente. Fica com a gente depois do SA1 para acompanhar o Globo Esporte. Suzane? Globo Esporte recheadíssimo, né, Gustavo? Muito obrigada. Ótima tarde para você. Depois do intervalo, vamos falar dos resultados históricos de Sergipe no último levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. E tem também a abertura do Festival Ibero-Americano de Cinema de Sergipe. Agora, 12h33. Voltamos já. O governo do estado apresentou, na manhã desta terça-feira, dados sobre as ações em diversas áreas econômicas da administração. Alguns deles mostraram crescimento no número de empregos e de turistas que visitaram o estado. Durante a coletiva do Café.gov, o governador Fábio Mitidieri e secretários estaduais apresentaram um balanço das principais ações do governo. Entre os destaques, os números relacionados ao ciclo junino, que movimentou mais de 400 milhões de reais na economia sergipana. Foram 40 milhões em investimentos, 8 milhões arrecadados com patrocínios e bares e mais de 219 mil turistas que participaram da festa. Isso demonstra a força dos nossos festejos juninos, isso demonstra também o trabalho que tem sido feito por todo o governo na divulgação do nosso estado, nas políticas públicas do turismo, da cultura. Isso mostra a força da nossa cultura sergipana e nordestina e, obviamente, a gente tem a oportunidade hoje de todos os dados consolidados trazer para vocês a importância dos festejos para a arrecadação do estado, para a geração de emprego, de renda, o quanto isso movimentou a nossa economia. Outro dado apresentado foi o crescimento no fluxo de turistas e passageiros. O aumento na movimentação do Aeroporto Internacional Santa Maria foi de 69,6% no fluxo de passageiros de 2022 até agora. A gente tem ampliado o número de passageiros e a ocupação hoteleira.
E aí a gente tem hoje bate recordes no número de passageiros. Só comparando 24 para 25, nós tivemos no ano passado o melhor ano da nossa história com 1.100.000 passageiros. E esse ano a expectativa é que a gente chegue a 1.300.000 passageiros. Ou seja, vamos mais uma vez bater recordes no turismo. E a ocupação hoteleira também crescendo. Também foram destacados os números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Sergipe registrou o segundo maior crescimento no país no número de pessoas com carteira assinada. São 357.444 empregos formais. Só em setembro, o estado teve saldo positivo de 5.962 postos de trabalho, o que representa um aumento de 4,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. Foi construída pelo governador Fábio Mitidieri uma jornada de oportunidades para o sergipano. Com programas sociais que nos ajudam a vencer a pobreza, com programas de qualificação profissionalizante, com a atração de novos investimentos, com a instalação de fábricas, de empresas, com a atração de turistas, enfim, a roda da economia está girando, está beneficiando todos os setores e o resultado está aí, mais emprego e renda para o sergipano. Com o aumento na geração de empregos, houve uma redução em Sergipe no número de famílias atendidas pelo Bolsa Família. Pela primeira vez, Sergipe tem mais carteiras assinadas do que famílias no Bolsa Família. Quando nós chegamos no governo, havia uma diferença de 100.000 beneficiários a mais no Bolsa Família do que carteiras assinadas. E em apenas 2 anos e 9 meses, já que os dados são de setembro, a gente conseguiu virar esse número. A secretária da Assistência Social, Érica Mitidieri, também apresentou resultados da pasta. Um dos principais foi a redução da insegurança alimentar, que caiu de 30% para 5,5% no estado. O forte impacto do programa Prato do Povo, que a gente alcançou 21 municípios, dando 200 refeições diárias, e toda essa parte da estrutura alimentar, com o Mão Amiga, com o PAA, com as feiras itinerantes. Então é um trabalho bem coletivo, fazendo com que Sergipe alcance números expressivos e a redução tão representativa na vida da pessoa. Ela também falou sobre ações como a CNH Social e o programa Rode Bem, que garante isenção do IPVA para motos de até 165 cilindradas. Proporcionou que muitas pessoas que tivessem o seu documento irregular, eles fossem para o mercado formal, então oportunizando ali, dando sua renda, contribuindo. Então foi um impacto e um reflexo bem representativo. Encerrando a solenidade, foi anunciado o lançamento do livro Sergipe, o País do Forró, publicação que registra a história e a importância cultural do maior ciclo junino do estado. O livro foi uma surpresa maravilhosa que a gente recebeu aqui hoje, mostrando um pouco de tudo que a gente tem feito no estado, que proporcionou esse momento que a gente vive aqui hoje, com imagens e ilustrações lindas do nosso povo, da nossa cultura, da nossa arte. Sergipe é maravilhoso, enquanto eu estiver aqui eu vou destacar isso sempre. Olha aí, bons resultados aqui para o nosso estado. Leonardo, Suzane, outros assuntos aí? Suzane, agora a gente vai trazer informações, atualizações sobre aqueles 3 casos de crimes contra a deputada estadual Linda Brasil. A Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, que faz parte do Departamento de Crimes contra o Patrimônio, DEPATRI, identificou e indiciou 3 pessoas investigadas por crimes de transfobia contra a deputada estadual Linda Brasil. Os investigados responderão pelas práticas criminosas de injúria racial equiparada à transfobia e também ameaça. A deputada e o advogado dela, Jean Havlik, foram recebidos agora pela manhã pelos delegados André Baronto e Érico Xavier, na sede do DEPATRI. Ao todo, são 3 casos que estão em investigação e que envolvem a deputada. 2 estão em andamento na Polícia Federal. Um é relacionado aos e-mails com ameaças contra a deputada e também outros parlamentares. Um outro e-mail com uma imagem de uma arma de fogo. E agora, este caso que teve desdobramento hoje é investigado pela Polícia Federal e apura as ameaças que a deputada recebeu em uma rede social. Neste caso, os responsáveis foram identificados e indiciados. Os 2 delegados que atuam no caso passaram mais detalhes sobre as investigações. Em curto período, a gente conseguiu
avançar satisfatoriamente na investigação, né, identificando os autores e colhendo elementos robustos para remeter os autos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, né. Houve o indiciamento de 3 pessoas, 3 indivíduos foram indiciados em injúria racial e ameaça, né, e já há denúncia do Ministério Público no mesmo sentido do que foi concluído o trabalho da Polícia Civil de Sergipe. As pessoas precisam entender que a legislação penal, ela se aplica tanto no mundo real, no mundo físico. É que a gente teve avanço aí no dia de hoje. E a deputada também comentou o avanço do inquérito. Isso é uma resposta muito importante à sociedade para dizer que as redes sociais não é uma terra sem lei, né? Que injúria transfóbica é um crime. Além do mais, né, ameaçar uma parlamentar que foi eleita democraticamente. E isso é muito importante para que, espero, outras pessoas que desrespeitam e não consigam compreender que hoje a transfobia, como a homofobia, é um crime equiparado ao crime de racismo. E ameaçar pessoas democraticamente eleitas, ou seja, qualquer pessoa, e isso também é um crime, como foram indiciadas essas 3 pessoas por injúria racial transfóbica e por ameaças. Que sirva de lição, né? Uma justa resposta, né, da polícia, das investigações, que sirva de exemplo para os demais. É isso. Vamos falar de economia agora. Foi concluída a aquisição do complexo mineroquímico de Taquari Vassouras, onde fica a única mina de potássio em operação no Brasil. O complexo fica no município de Rosário do Catete. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela VL Holding, empresa responsável pela compra. Segundo a empresa, a previsão é que sejam realizados investimentos para elevar a eficiência da produtividade da mina de potássio, insumo considerado essencial para a produção de fertilizantes. O CEO da empresa, Daniel Moreira, afirmou que um dos diferenciais do empreendimento é a facilidade logística, com a aproximação dos principais polos consumidores do Nordeste, eliminando a dependência de portos, navios e condições climáticas. O governo de Sergipe confirmou a operação e afirmou que se colocou à disposição para apoiar o processo de transição entre as duas empresas. O complexo de Taquari Vassouras tem mais de 40 anos de existência e até o ano passado possuía cerca de 1.500 funcionários. A VL Holding informou que os funcionários que trabalham na mina serão mantidos e que os serviços realizados no local não foram interrompidos. No G1 Sergipe você encontra uma matéria completa sobre o assunto que tem impacto direto na nossa economia, né, Suzane? Vai ter esse momento agora da transição, justamente, a transição entre as duas empresas, né, Léo? E a gente espera que, de fato, né, essa mudança aí ajude, contribua aí para a economia do nosso estado. Com certeza. Muito obrigada pelas informações. Boa tarde para você, Léo. Ótima tarde. Confira agora os destaques do Jornal Hoje desta terça-feira com Roberto Kovalik. Olá, daqui a pouco a gente se encontra no JH, que mostra o Senado instala hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar o crescimento de facções e milícias no país. E um exemplo disso foi visto esta manhã em Salvador. A polícia cumpriu quase 100 mandados judiciais contra alvos do Comando Vermelho. Mais de 30 suspeitos foram presos. Uma operação da polícia em São Paulo e no Distrito Federal mirou uma quadrilha que aplicava o golpe do falso advogado, um crime muito frequente. 6 suspeitos foram presos. A quadrilha usava a tecnologia para se passar por advogados e convencer as pessoas a fazerem pagamentos indevidos e transferências bancárias. A Força Aérea Brasileira mostrou como será o controle do espaço aéreo durante a cúpula de líderes e também durante a COP30 em Belém. Cerca de 3.000 militares da aeronáutica estarão envolvidos na operação. A defesa será feita com aviões e sistemas de sensores. Entre os aviões estão os caças F-5 e os Super Tucanos. Aviões equipados com radares também estarão sobrevoando o espaço aéreo de Belém. Notícias da realeza britânica. O príncipe William, herdeiro do trono, foi recebido hoje com muito carinho pelos moradores da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Ele está no Brasil para a COP30.
E lá no Reino Unido, o ex-jogador David Beckham recebeu hoje o título de cavaleiro. Ele recebeu o título em reconhecimento aos seus serviços ao esporte e à caridade. Agora é Sir David Beckham. E as despedidas, alô Borges. Uma multidão está no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, para dar adeus ao cantor e compositor, um dos criadores do Clube da Esquina. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. Terça-feira com histórias de busca e final feliz no quadro Bicho Solto. Máximos é esse gatinho fofo que fugiu no momento da vacinação no bairro Olaria, zona norte da capital. A tutora dele está desesperada à procura desse lindão que também é conhecido como Zé. Quem souber onde ele está, pode ligar para 999769294. Gente, brisa é essa cadela fofa que desapareceu de casa no bairro Santa Maria, na zona sul da capital sergipana. Quem puder ajudar essa linda e dócil cadelinha a voltar para casa, pode ligar para 988-160907. Floquinho é esse gato todo branquinho, com olhos cor de mel, que desapareceu no bairro 18 do Forte, na zona norte de Aracaju. A tutora está desesperada à procura desse lindo. 996-329314 é o contato para dar notícias desse lindão, viu? Esse gato lindinho está perdido numa galeria no centro de Aracaju, bem próximo ao terminal rodoviário Luiz Garcia. O pessoal conta que ele parece estar perdido. E se você sabe quem é o responsável por esse lindo, então ligue para 998126629. Gente, repara nessa fofura. Essa cadelinha foi encontrada em frente ao quartel do Corpo de Bombeiros, em Nossa Senhora da Glória, no sertão sergipano. O pessoal está apelidando essa lindona aí de Pracinha e quer saber quem são os tutores dessa fofura. Se você tem alguma notícia sobre eles, então ligue para 991731998. Mel é essa gatinha fofa que desapareceu no bairro Santos Dumont, na rua São Francisco de Assis, zona norte de Aracaju. Quem encontrar essa linda pode entrar em contato pelo 999762301. Sansão é esse gato todo branquinho que fugiu da casa onde mora no loteamento Espaço Tropical, na Barra dos Coqueiros. Ele é dócil e castrado e a família tutora quer muito encontrar esse lindão. 998775535 é o número para informar onde Sansão está. E hoje tem notícia boa de novo aqui no quadro Bicho Solto. É que a Mel e o Hulk foram localizados ontem mesmo, depois que a gente mostrou que eles estavam fugidos, viu? E com essa dupla de volta ao lar, agora já são 764 pets encontrados no quadro Bicho Solto. A abertura do Festival Ibero-Americano de Cinema de Sergipe Curta-se levou uma multidão ontem à noite ao Teatro Tobias Barreto. E a estreia do filme O Agente Secreto foi ainda mais especial com a presença do elenco. Uma noite que estava na agenda de muita gente. A fila nem assustou. Conseguir o ingresso para estar aqui não foi nada fácil. A fila estava quilométrica, estava dando voltas, muita gente sentada, aguardando cadeiras. O pessoal deixava a fila de alimentos e a gente com o guarda-chuva. E aí todo mundo procurando um lugarzinho para sentar. Tinha muita gente. Tinha gente ainda sem a garantia para entrar, mas com muita esperança. Com o apoio luxuoso de um amigo e com a sorte, porque eu avisei a ele conseguiu o ingresso e eu não consegui, porque eu estava atrás na fila. Então estou esperando ele chegar para ele me dar um dos ingressos que ele conseguiu, graças a mim. A primeira noite do Curta-se, Festival Ibero-Americano, reuniu apaixonados pelo cinema brasileiro. Engrandecer o cinema brasileiro é uma coisa importante, né? Então já divulguei para todo mundo, já compartilhei. Muita gente que está aqui está sabendo, porque a gente está ali sempre compartilhando. E o filme Agente Secreto, que é um grande filme agora no ano. Então, assim, o teatro está lotado justamente por isso, né? O cinema brasileiro está fervendo, ele está tendo essa potência e a gente está aqui engrandecendo esse cinema, né? Uma noite para homenagear um dos gigantes da sétima arte. Matheus Nastergalli. O ator Matheus Nastergalli disse que se sente um construtor do cinema brasileiro e que dessa vez pisou em Sergipe para descansar e receber o carinho do público.
Eu estou exausto. E fui cumprindo um monte de pequenos compromissos pendurados depois da novela Vale Tudo. E hoje eu estou começando com essa homenagem, meu descanso merecido. Vou subir no palco, vou receber esse carinho dos sergipanos. E aí eu tenho até o fim do festival para ver filmes e conhecer Aracaju, conhecer as pessoas daqui e conhecer um dos últimos lugares que eu ainda não conheço no meu Brasil. Essa é a 24ª edição do Curta-se. A programação vai até o próximo domingo. A gente precisa fazer mais cultura, a gente precisa pautar a cultura no dia a dia para que as questões de segurança, de saúde, elas sejam amenizadas, né? As questões de educação, elas também sejam pautadas com a cultura. Então, muito feliz mesmo de ver casa cheia, né? De ver atores e atrizes presentes, dialogando com o público sergipano, realizadores nacionais, realizadores sergipanos, todos aqui presentes nessa noite que é feliz de congressamento, de encontros, né, de felicidade a partir do Curta-se. O cinema mexe com a cultura, né? Mexe com as histórias que são retratadas nos filmes, são histórias interessantíssimas e como isso eu sempre fui tocado muito pela música, pelo cinema e pela literatura. Então eu acho fantástico que ocorra eventos de cinema, como vai ocorrer aqui hoje, e com esse filme que é o nosso representante para o Oscar. A programação vai percorrer toda a cidade, com música, palestras e muita produção audiovisual. O cinema brasileiro que vem se destacando ultimamente, com excelentes filmes, com uma disputa de ingresso, e a gente se sente privilegiado de estarmos participando do lançamento, né, nacional. Isso é um privilégio. Também teve uma sessão especial do filme O Agente Secreto. Wagner Moura interpreta Marcelo, um homem que retorna a Recife, em Pernambuco, durante a ditadura militar, para fugir de um passado misterioso. Sargento, eu estou viajando em 3 dias já. É muito interessante, a gente assistiu, ainda estou aqui, estamos aqui prestigiando o Agente Secreto, mais um dos filmes do nosso cinema brasileiro. É muito importante a gente estar aqui, principalmente no espaço como teatro, sabe? O diretor Kleber Mendonça Filho não veio, mas mandou uma mensagem para a plateia. Alô, todo mundo que está no Teatro Tobias Barreto em Aracaju. Eu queria muito estar aí hoje, mas hoje eu estou dentro de um avião. A gente está indo para Porto Alegre, que foi uma data acertada, não sei, acho que em julho. E só para dizer que eu queria muito estar acompanhando essa sessão em Aracaju. E eu vi as imagens do teatro, eu vi a procura por ingressos e eu fico só feliz que o Agente Secreto esteja despertando a curiosidade. Acho que é um filme muito sobre o nosso país. Os atores do filme Rony Vilela, Jeane Albuquerque e Suzy Lopes estavam no lançamento do Curta-se. É uma coisa muito diferenciada do que se faz normalmente. O cinema brasileiro tomou uma grandeza impactante, eu diria. A gente está num momento muito especial, muito espetacular, que a gente tem que saber valorizar esse momento, principalmente de filmes nacionais para o mundo. E os lançamentos, cara, tá muito legal o patamar das coisas. Então, eu viajei muito, vários do elenco viajaram muito para lançar filmes em estados específicos, capitais ou não. Então, são lançamentos espetaculares em todos os lugares do Brasil. É genial, é genial, é genial. Eu acho que é o filme mais ambicioso do Kleber, de várias instâncias, tanto a própria produção, como nas referências, enfim, e esse lugar novo que a gente está chegando, né, o Oscar, esse filme está chegando ao Oscar, espero que a gente consiga. Encontrei novas pessoas, como por exemplo o Wagner Moura, que é um ator que eu tenho muita admiração e que eu nunca tinha trabalhado, a gente já tinha se encontrado, que ele tinha ido assistir uma peça que eu estava fazendo em Salvador, em 2011, mas a gente nunca tinha se encontrado artisticamente e foi um encontro delicioso, porque Wagner é um artista, apesar de ser, né, internacional, mas assim, muito humano, que está aqui, que olha no seu olho, que está presente na cena, tem uma troca real. Isso é
muito gostoso. O filme Agente Secreto foi muito aguardado pelo público sergipano. Os atores têm percorrido vários estados do país e têm se deparado com sessões lotadas. A obra de Kleber Mendonça Filho é uma forte candidata ao Oscar 2026 e já tem torcida, viu? Quem sentou nessas cadeiras está nesse clima. A nossa torcida está muito grande, a gente vem de uma fase muito boa do cinema brasileiro, a gente teve Fernanda Torres representando a gente, então a gente vem aqui para essa pré-estreia em Aracaju com o coração acelerado para mais essa emoção e torcendo para que o filme ganhe as salas de cinema pelo Brasil e que tragam vários prêmios para a gente. A noite de hoje é uma noite muito especial, né? A gente está celebrando o cinema brasileiro, é uma noite de homenagens, então vale a pena o esforço. A cantora Alice Caymmi encerrou a primeira noite do audiovisual. Eu estou muito feliz de estar aqui. Essa cidade é muito especial, eu amo vir para cá sempre. O público, a antecipação do público está sendo sensacional de assistir na internet. O festival é um festival lindo, maravilhoso, então é uma honra estar fazendo parte desse festival também. A cada edição, Aracaju se transforma na terra dos encontros, de gente que gosta de celebrar. E o Curta-se que vai estar em todos os cantos de Aracaju, ou está aqui no Teatro Tobias, vai estar no Gonzagão, vai estar circulando bastante. E, assim, é muito bacana ver o cinema brasileiro tão vivo, né, e tantas opções de coisas para a gente fazer que envolvem a arte. Bom demais, né? O SE1 fica por aqui. Na sequência tem o Globo Esporte com Gustavo Rodrigues. Outras notícias no G1 Sergipe e também à noite no SE2 com o Líder Van Santos. Obrigada pela sua companhia e uma excelente tarde para você.